Olá, meu nome é Raquel Ana Saponaro. É, eu sou formada em física e tenho mestrado e doutorado em filosofia, mais especificamente em filosofia da física e da matemática do século XVII. Atualmente, eu sou professora de Filosofia da Ciência da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, campus de Diamantina, norte de Minas Gerais. Bom, é, eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre ciência e educação. E nada melhor para falar desses dois assuntos do que uma concepção histórica de como essas duas coisas estão ligadas. Bom, primeiramente, vamos entender de uma maneira bem informal o que é ciência. Bom, eu costumo dizer para os meus alunos que ciência é uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo. Existem muitas outras formas de ver o mundo. Você pode ver o mundo pelos óculos da religião, da arte, da poesia, da filosofia. A ciência é uma das formas com a qual você vê o mundo, tá? O que caracteriza essa forma particular de ver o mundo? É uma coisa chamada método. Ora, um método só existe na ciência? Não. O método existe em várias outras coisas. O caso é o seguinte: não existe ciência sem método. Existe método sem ciência. Mas pensar em ciência sem pensar em método, e por método, entenda-se uma coisa muito simples, um passo a passo, uma maneira de chegar até lá, uma maneira comprovável de se chegar até lá, tá? Pensar em ciência sem pensar em método é não pensar em ciência. Uma outra coisa que é importante que seja entendida do ponto de vista da ciência são os tipos de ciência, tá? Na verdade, de uma maneira também superficial, nós podemos dizer que a ciência está dividida em três grandes grupos: as ciências formais, que são representadas pela lógica, pela matemática, as ciências naturais, representadas pela biologia, pela química e pela física, e as ciências sociais, onde se coloca a sociologia, a antropologia, o direito, a economia, entre outras ciências. Ora, há quem diga que matemática não é ciência. Por quê? Porque apesar de existir a matemática aplicada, que seria a parte de informática, a parte de estatística, ela não tem comprovação empírica, comprovação factual, não é? Mas eu sou do outro grupo, aquele grupo que considera a matemática uma ciência, tá? Uma ciência formal. Bom, e como que nós chegamos à ciência dos dias de hoje? Bom, vou fazer um breve resumo de 2000, mais de 2000 anos de história da humanidade.
primeiro modelo do mundo, do cosmos, foi o modelo aristotélico. O modelo aristotélico colocava a Terra no centro do mundo, imóvel, tá? A Terra era imóvel. E em torno dela haviam esferas cristalinas onde se localizavam o Sol, a Lua, os planetas, alguns planetas que já se conhecia, as estrelas que ele chamava de estrelas fixas. Mais próximo do Sol tinha a Lua. Aristóteles tinha uma concepção muito peculiar, porque ele dizia que, na verdade, o mundo era dividido em duas partes. Um mundo sublunar, ou seja, da Lua para a Terra, né? E um mundo supralunar, da Lua para as outras esferas acima da esfera da Lua. Bom, no mundo sublunar, abaixo da Lua, na Terra, tudo era desordem, tudo era movimento. E os corpos tinham tendência de ficarem parados, tá? Já no mundo supralunar, o mundo da Lua para cima, tudo era perfeito. O movimento natural era o movimento circular. Bom, essa concepção aristotélica, apesar de, do nosso ponto de vista, ela ser completamente errada, ela durou mais de 2000 anos. Os medievais fizeram uma série de adaptações ao modelo aristotélico para encaixar a igreja, a ideia de Deus, dentro do mundo. E aí a gente começa a falar um pouco de educação. A educação, na época medieval, era chamada de educação escolástica, tá? Que é uma educação que misturava as dúvidas sobre a existência de Deus com a lógica e a filosofia aristotélica. Esse modelo escolástico, ele durou muito tempo, centenas de anos, tá? Inclusive, o próprio Descartes, já no final do século XVI, início do século XVII, ainda teve seus estudos nessa base. Essa história só terminou, de fato, com as ideias de Newton, tá? Mesmo que Galileu, na Renascença, tenha provado uma série de coisas, quem bateu um martelo definitivamente sobre essa questão foi Newton. Porque o Newton acabou com a ideia aristotélica de um mundo sublunar e um mundo supralunar. Não! As mesmas leis que regem o movimento na Terra regem o movimento nos céus, tá? E com ele inaugurou-se uma outra etapa histórica do homem, tá? Que é o iluminismo. Sem querer entrar muito nas consequências políticas do iluminismo, vamos nos ater aqui na questão da educação. A escolástica morre definitivamente na época do iluminismo. Por quê? Um dos lemas, uma das frases, das palavras de ordem do iluminismo era lançar as luzes da razão sobre as trevas da escuridão. E como os iluministas pretendiam fazer isso? Democratizando
por assim dizer, usando uma palavra bem contemporânea, a educação. A educação que a gente tem hoje, com base científica, mais ampla, não restrita somente aos nobres ou aos clérigos, ela tem a sua origem no iluminismo, tá? Os iluministas, não é o caso dos iluministas serem ateus. Na verdade, eles eram deístas, ou seja, eles acreditam em Deus, tá? Só que Deus estava lá, em algum lugar que não se podia conhecer. Na Terra imperava o quê? A ciência, a experiência, e é isso que tinha que ser ensinado. Nessa época também que a filosofia se separa definitivamente da ciência, porque antes existia filosofia. Então, a mesma pessoa que era versada em matemática era versada também em direito e em outras coisas, tá? A partir do iluminismo, aconteceu a separação das ciências, sendo que a química, particularmente, ela só foi criada no século XIX. Mas as ciências se separaram da filosofia. Então, é quando se começa a ter os matemáticos, os físicos, os juristas e por aí vamos, tá? Todos um separado dos outros, tá? Para finalizar, porque isso é só uma conversinha rápida que a gente está tendo aqui, é importante saber que quando se ensina ciência, é necessário termos uma certa responsabilidade social, tá? A educação científica, ela exige isso. Então, ao se ensinar ciência, é necessário tanto explicar de onde as coisas vieram, ou seja, conhecermos um pouco de história e traçarmos uma linha do tempo das ideias, como também termos a responsabilidade sobre aquilo que ensinamos. Porque a ciência, como todas as outras coisas, ela tem dois lados, tá? Ela tanto leva ao progresso do homem, como pode levar também à sua miséria. Então, cabe a nós, tá? Professores, futuros professores e também alunos, por que não dizer isso, questionarmos todo o tempo aquilo que nos está sendo passado, tá? Olharmos com os olhos de um progresso controlado, de um progresso responsável, que respeita o meio ambiente, que respeita as diferenças, que respeita o ser humano nas suas particularidades. É importante sabermos que, ao ensinarmos ciência, nós estamos instrumentalizando aqueles que nos ouvem para várias coisas. E, infelizmente, às vezes, podemos ser corresponsáveis por coisas que nós não queríamos ser. Então,
recapitulando, a ciência é um excelente modelo, na minha opinião. É um modelo que nós devemos seguir por ser o caminho mais seguro. Mas mesmo assim, precisamos ter atenção para aquilo que falamos, para aquilo que ensinamos, como falamos e como ensinamos. Desejo a todos boa sorte e espero ter contribuído com alguma coisa. Muito obrigada.